Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Unidade Curricular Comum de Projeto de Vida. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Projeto de Vida. Estarei junto com vocês nesta aula, onde iremos construir muito conhecimento juntos. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para essa aula? Vamos lá? Bom, na aula de número 10, temos aí por objeto de conhecimento a metamorfose da minha vida. Mais especificamente, reflexões do eu e a relação com a interculturalidade e sustentabilidade. Por detalhamento, nós vamos entender aí a relação da interculturalidade na construção do meu projeto de vida, quais as minhas contribuições no meio ambiente para que o planeta Terra seja um local habitável nos próximos anos, né? Uma questão para a gente responder. Você sabe qual a forma de responsabilidade social individual que você pratica ou deixa de praticar? Como você atua no seu bairro ou comunidade para a solução de problemas coletivos? E para a gente resolver isso aí, nós vamos estar montando o meu portfólio de atividades para a construção do projeto de vida. Bom, acerca desses tópicos, nós vamos explorar um pouco aí, vamos entender um pouco sobre todos eles, vamos refletir bastante sobre esse tema. Sem mais delongas, vamos de aula? E nós iniciamos a exploração desse conteúdo, começamos a refletir aí sobre este tema, entendendo a relação que existe, né? Fazendo uma reflexão sobre a relação entre conceitos. Mas não há como nós pensarmos nessa relação sobre conceitos, entre esses conceitos, antes de nós analisarmos aí a etimologia, a origem dessa palavra, né? O que ela significa, de onde ela vem, o que ela quer dizer. Bom, o termo conceito, como a cartela mostra para a gente, né, ele tem origem a partir do latim e da palavra conceptus, que vem do verbo concepiere, tá bom? Que significa coisa concebida ou formada na mente. Isso é um construto que nós vamos vamos formar em nossa mente a partir das informações de estudos, de pesquisas já existentes. E para a gente entender, né, mais claramente o que são esses conceitos e como eles estão conectados, qual a relação deles. Olha só o que a cartela traz para a gente. Bom, eu estou ministrando projeto de vida a vocês, mas sou professor de Educação Física. E lá na Faculdade de Educação Física, no curso de Educação Física, nós temos aí uma estrutura, né, onde esses conceitos se conectam e se completam. Por exemplo, quando eu adentro a faculdade, eu tenho lá uma das primeiras matérias, são os conceitos de anatomia. Eu vou estudar anatomia. Vou fazer uma análise aí sobre entender um pouco sobre o corpo humano, compreender como ele funciona. Mas para eu compreender primeiro a anatomia, olha só a sequência que a gente precisa entender. Volta para a minha cartela, por gentileza. A sequência que a gente precisa entender, olha só. Nós temos que, para aprender aí os conceitos de anatomia, precisamos aprofundar o conhecimento em fisiologia, né? Primeiro aprendemos a anatomia para poder irmos para a fisiologia, que é uma parte que vai estudar ali detalhadamente o corpo humano. Depois, nós vamos de modo mais específico, aprofundar ali com a cinesiologia, que também vai aprofundar um pouquinho mais. Depois nós vamos entender alguns conceitos da biomecânica, para depois aplicarmos ali na fisiologia do exercício. Talvez ainda não tenha ficado tão claro, mas esses conceitos, eles se completam. E eu mostro para vocês agora, de modo muito claro, olha só, eu tenho aqui um esqueminha de um músculo esquelético. Né? Para a estrutura do músculo esquelético, eu tenho aqui as fibras, né? Uma fibra do músculo esquelético. Para eu entender melhor, a anatomia vai me dizer o que é o músculo, né? Uma estrutura do corpo que vai alongar, vai estender e vai alongar quando necessário, quando preciso, né? Me ajudando ali na locomoção, a realizar movimentos e tudo mais. Tem todo o conceito que a anatomia vai me dar. Mas a fisiologia vai me mostrar como esse músculo é por dentro, mais especificamente lá o fascículo muscular, né? De modo que eu vou compreender como essa estrutura funciona, como ela é composta,
Vou olhar detalhadamente na cinesiologia cada fascículo muscular, detalhadamente, a miofibrila muscular. Vamos entender ali essa estrutura bem profundamente, como a contração muscular acontece. E aí a gente tem esse exemplo, né, de como os conceitos, como eles vão se aprofundando, como eles vão se complementando e como uma informação é necessária para que a gente chegue à informação maior, tá bom? Para que a gente chegue à informação que a gente quer transmitir ali na aula, tá bom? Então, um puxa o outro, um é importante para o outro. Nesse sentido, nós vamos relembrar, vou sair agora desses conceitos da educação física, que é a minha matéria, aquilo que eu escolhi no meu projeto de vida. Vamos relembrar alguns conceitos tratados. Quem sabe você já tenha visto em algumas aulas ou visto em alguns outros conteúdos. Olha só, vamos relembrar alguns conceitos. E o primeiro deles, né, fundamental, assim como os conceitos da educação física se complementam, a gente vai precisar desses para complementar aí o alvo da nossa aula. O primeiro deles é o conceito de cultura. Tradicionalmente, considera-se que a cultura é um conjunto de costumes, normas, histórias, crenças, símbolos, rituais, práticas, tradições e comportamentos que caracterizam a identidade de uma sociedade. Talvez você já tenha ouvido algum conceito relacionado a isso, né? E aí a gente tem ali na imagem, né, algumas manifestações dessa cultura, né? Não só expressa ali pelas bandeiras, onde cada uma vai fazer alusão à sua identidade cultural, à sua pátria, mas também as comidas, as danças, aos festivais, tudo aquilo que chama a minha atenção, né? Que faz parte desses elementos culturais. Uma vez que a cultura é isso, né? Vai trazer aí esses elementos da história, das crenças, os símbolos, né? Os rituais, tudo aquilo que vai caracterizar ali a identidade de uma sociedade. Outro conceito que nós talvez já tenhamos ouvido falar, você talvez já tenha visto em outros momentos aí ao longo da sua carreira acadêmica, é sobre interculturalidade, que é o conceito que aparece na cartela para você agora. A interculturalidade é um conceito, embora a palavra cultura apareça aí no meio, né? E o primeiro sentido que a gente pode pensar é o dessa conexão com a cultura, mas na verdade a interculturalidade é um conceito que promove políticas públicas que estimulam a interação, compreensão e respeito, tá bom? Entre as diferentes culturas e grupos étnicos. E aí, para a gente entender de forma mais clara essa ideia da interculturalidade, quando eu ouvi a primeira vez esse conceito, eu achava que a interculturalidade era quase como a interdisciplinaridade, né? As disciplinas ali, de repente, se complementando ou se encontrando em algum momento em que nós estávamos ministrando, mas na verdade a interculturalidade ela diz respeito, né, às políticas e práticas que vão estimular essa interação, a compreensão, o respeito entre as manifestações, entre as culturas e os diferentes grupos étnicos. E esse é um aspecto que ajuda aí a perpetuar essa cultura, uma vez que ela vai estar baseada principalmente no respeito. Né? Eu respeito a cultura do meu próximo, ele respeita a minha, assim nós aprendemos um com o outro e a história de ambos é perpetuada, é difundida e continua por meio das manifestações culturais. Bom, outro conceito fundamental que nós talvez já tenhamos visto em algum momento é os impactos que tudo isso produz em nossa comunidade. Olha só, a cartela mostra para a gente. Falando desses impactos na comunidade, né? Mais especificamente, é compreender esses elementos, né? A cultura, a interculturalidade e a correlação entre eles. Isso vai ampliar aí um horizonte de possibilidades para nós. Uma vez que, além de valorizarmos a cultura do lugar onde nós moramos, onde nós estamos plantados, né? Vai dar maior sentido ao projeto de vida. Eu vou poder pensar em outras possibilidades, em outras medidas, em outras coisas que eu posso fazer usando, quem sabe, a cultura do meu lugar.
Imagina as manifestações que existem, perdão. O festejo do meu vilarejo, ele é pouco divulgado. Eu, como sou jovem, eu vou usar aí a minha habilidade com as redes sociais para lançar convites em todas as plataformas digitais. Olha só que legal. E aí, todas as comunidades vizinhas, o pessoal da capital vai querer vir conhecer essa manifestação nova que está bombando na rede social. É uma forma de a gente, quem sabe, enxergar aí uma possibilidade diferente para essas manifestações culturais, né? Uma vez que, quando a gente pensa no festejo, eu não gosto da dança, eu não gosto da música, mas você pode estar se associando ali de alguma forma, gerando capital para a comunidade, gerando capital para o meio em que você está inserido de outras maneiras, como essa de, quem sabe, bombar aí numa rede social, né? Isso faz a gente pensar, a gente refletir, né, sobre esse tema e sob uma perspectiva diferente. Olha só, um olhar para você. Você precisa enxergar você mesmo e tentar responder essa questão. Quais as minhas contribuições no meio ambiente para que o planeta seja um local habitável nos próximos anos? Embora nós estejamos tratando sobre cultura, sobre interculturalidade, sobre as políticas que vão promover aí essa cultura, né? Uma questão muito importante que nós precisamos nos indagar, né? Quais as contribuições eu estou fazendo ali, né? Estou realizando no meio ambiente para que a Terra seja um local habitável aí para as próximas gerações e até mesmo para nós, uma vez que as minhas ações hoje vão ter impacto, né? Podem ter um impacto bem próximo e, quem sabe, afetar a mim antes de afetar as gerações, né? Porque geralmente a gente se preocupa com os netos, os bisnetos e tudo mais, mas o impacto pode ser logo e isso pode afetar a nós também. Então nós precisamos nos preocupar não só com a interculturalidade, com o desenvolvimento de políticas, mas em pensar também em políticas voltadas aí para a preservação do meio ambiente. Pensar aí, quem sabe, em ideias positivas. E nesse sentido eu trago aqui para vocês, olha só, ideias positivas para a gente, quem sabe, colocar aí no nosso portfólio do projeto de vida, ideias que podem alavancar aí grandes iniciativas, né? Começar, dar o start em grandes iniciativas dentro da sua comunidade. E a primeira delas, olha, a reciclagem aí, pensando na coleta seletiva. E aí, para a gente entender melhor, a reciclagem, ela é um processo de transformação de materiais descartáveis em novos insumos e produtos. Quem sabe você pode transformar o lixo em luxo, né? Transformar aquilo que vai para o lixo em algo que você pode usar dentro de casa, ou usar as madeiras ali que são descartadas de pallet, por exemplo, né? Transformar em adornos, transformar em móveis, mobiliário para dentro de casa. São milhares de possibilidades voltadas para a reciclagem. Fora que, quando a gente pensa nessa ideia da reciclagem, a gente vai estar contribuindo para o meio ambiente, porque um lixo que seria jogado, descartado de forma incorreta, vai virar ou recurso financeiro ou se torna algo reutilizável, tá bom? E isso aqui é potencializado quando a gente usa os princípios aí da coleta seletiva, que é essa que aparece para a gente, olha. É uma coleta diferenciada de resíduos, né, que foram previamente separados segundo a sua constituição ou a sua composição. E a gente vai ter ali as cores para determinar cada item, né? O papel, os orgânicos, os metais, o vidro, tá bom? E aí, com base nisso, a gente tem uma separação, uma organização melhor desse lixo e pode pensar aí em medidas mais claras do que fazer com esse material. Por exemplo, se eu tenho tudo junto, eu vou ter um trabalho a mais de separar esse material. Agora, se a gente tem as lixeiras com o destino correto para cada material, eu já vou poder direcionar o plástico para a empresa que vai beneficiar o plástico, o vidro para a empresa que vai beneficiar o vidro, o metal para o ramo, né, para o segmento, para aquela parte da comunidade que vai trabalhar ali com o metal. Enfim, nós daremos um destino melhor e ganharemos tempo, otimizaremos tempo. E aí tem aquela expressão bem antiga que diz que tempo é dinheiro. Nesse sentido, o tempo que a gente vai economizar
não separando esse material que já vai estar separado, vai se converter aí em recurso financeiro, tá bom? Bom, outra ideia positiva que vale a pena a gente pesquisar, a gente olhar, investigar e pensar em implementar na comunidade, na casa da gente, é essa que aparece aqui, olha só, a energia renovável. E aí você pode estar pensando assim, poxa, professor, mas para que isso? Bom, a energia renovável, se a gente parar para pensar, ela pode salvar a minha comunidade, pode salvar, de repente, a comunidade de vocês da dependência do diesel, né? Da dependência do combustível que alimenta o motor de luz aí da sua comunidade. E vale ressaltar que existem alguns programas do governo que incentivam aí essa prática, né? O desenvolvimento de estações aí que usem o painel solar, que usem essa energia renovável. A gente tem alguns programas que podem ajudar. Para a gente entender de forma mais clara o que é essa energia renovável, né? São fontes de energia que se regeneram, substituindo aí o uso dos combustíveis fósseis, como o diesel, o óleo, os combustíveis que a gente usa para alimentar os motores de luz, né? E são opções inesgotáveis. Mesmo no dia, aqui a gente tem o painel solar aqui e ali a fonte eólica, né, que trabalha com vento, mesmo nos dias que nós não temos vento, que é algo quase improvável, ou no dia que não haja sol, a energia armazenada é capaz de suprir aí a necessidade para esses dias, tá bom? E elas são maravilhosas, primeiro porque são inesgotáveis, né? E elas têm aí um impacto ambiental reduzido, uma vez que elas vão gerar menos resíduos, né? Como o dióxido de carbono, tá bom? E, claro, vão economizar aí bastante recursos financeiros na compra desse combustível, né? E a gente tem aqui alguns exemplos, né? A gente não tem só a solar, mas a gente vai ter a solar, que é a que está no auge hoje, né? Os painéis solares, os projetos aí para painéis solares estão até um pouquinho caros, mas pesquisando, buscando esses incentivos do governo, a gente consegue aí projetos mais em conta, né? A gente tem a energia eólica, a gente vai ter a hidroelétrica, a geotérmica e a de biomassa, tá bom? São todas ideias positivas para geração de energia renovável, ok? A gente vai ter também, olha só, outra ideia positiva é a utilização de recursos naturais. E aí eu trouxe aqui a imagem, né, da confecção de adornos, muito comum na nossa região, que também é um potencial de valorização da nossa cultura, né? Isso aí a gente vai ter também alguns incentivos financeiros voltados para essa cultura, uma vez que vai beneficiar algo que é da terra. Então, a gente tem aqui na região incentivos financeiros voltados para a implementação aí de empresas, de pequenos negócios que visem utilizar esses recursos naturais. E para a gente entender melhor, os recursos naturais eles são todos os elementos extraídos da natureza e que tem aí como finalidade suprir as necessidades humanas. Então, olhar para esses recursos, olhar para esse material e pensar em possibilidades, quem sabe, de iniciar um grande negócio, iniciar aí um projeto de vida baseado nos recursos naturais. Imagina, a natureza te dando o material da tua empresa, a natureza te dando o material do teu negócio, tu transformando algo que de repente, as sementes, por exemplo, as sementes ou se tornariam árvores ou morreriam no chão, mas você vai beneficiar aquele produto. Claro que pensando também nas ideias aí do reflorestamento e tudo mais, né? A cada semente que você tira ali da floresta, né? A cada colar que você monta, você planta uma árvore. É uma iniciativa bacana, né? Ou a cada colar que você vender, o teu cliente vai estar plantando uma árvore. Olha só, uma ideia já de um marketing muito bom, né? Então, você olhar para esses recursos naturais e pensar em iniciativas positivas para o teu projeto de vida é um passo maravilhoso. Isso nos leva à reflexão, olha só, como você atua no seu bairro
ou na comunidade para a solução dos problemas coletivos. Será que você tem olhado para esses aspectos, né, para essas ideias que eu trouxe como positivas? Será que elas poderiam ser implementadas na sua comunidade? Né? Você tem olhado para a sua comunidade e enxergado, realmente nós precisamos de fontes de energia renováveis. Realmente nós precisamos pensar nas políticas voltadas aí para reciclagem, para utilização, para o destino melhor dos materiais, né, do material reciclável. Ou ainda, os recursos naturais em nossa região são abundantes, a gente podia usar para reverter eles aí em recurso financeiro, movimentar a economia do nosso lugar. Então, são questionamentos que a gente pode se fazer quando a gente para refletir aí sobre como nós estamos atuando dentro da nossa comunidade, como nós estamos atuando para a solução dos problemas que são coletivos, né? Você já se perguntou quem são, por exemplo, as pessoas cujos nomes estão aí nas praças, nas ruas ou nos pontos importantes da sua cidade? Eles devem ter feito algo muito grandioso, algo muito bom, né? E aí eles ganharam esse destaque dentro da comunidade. E aí, para a gente entender um pouco melhor o que são essas pessoas, né, o que são esses nomes, eu trago aí um conceito para vocês dos vultos históricos. Né? A gente talvez tenha uma praça, uma rua, uma escola com o nome de alguém assim que a gente não sabe quem é, nunca ouviu falar. Essa pessoa muito provavelmente fez algo muito significativo dentro da sociedade. Tá bom? São aí são conhecidos como os vultos históricos. São pessoas que tiveram grande relevância na sua comunidade, no seu estado, no seu país, né? E aí a gente para refletir. Imagina só as tuas ações hoje refletidas no teu amanhã, né? Você pensando aí no teu projeto de vida, você ficar sendo conhecido daqui a pouco como o garoto que mudou a história da tua comunidade, porque tu pensou num projeto, numa aula de projeto de vida, e esse projeto ele se tornou referencial nas comunidades ao redor, e por isso a praça da cidade tem o seu nome, ou homenageia de repente algum parente seu. Não seria legal? Bom, a gente pode pensar em tudo isso fazendo o que aparece na cartela para a gente, olha só. Adotando as medidas como as citadas, né, você se tornará inevitavelmente um referencial na sua comunidade. Imagine só as futuras gerações contando aí a sua história, contando um pouco dos seus feitos, das maravilhas aí que você fez, pensando no bem-estar coletivo, no bem-estar da sua comunidade, né? Olha que maravilha, imagina só todos sentados na mesa do jantar, fazendo ali a refeição, olha para a luz e agradece, poxa, hoje nós temos luz na nossa comunidade. Foi um jovem do segundo ano do ensino médio que iniciou o projeto e começa a contar toda a história. Será algo maravilhoso, algo fantástico, e digo que é algo possível de você fazer, desde que você organize essa ideia no seu projeto de vida. Bom, compreender aí a importância, né, da relação da interculturalidade na construção do meu projeto de vida é fundamental, é importante, né? Uma vez que, quando eu entendo a história, as crenças, os valores que estão inseridos ali dentro da cultura do meu lugar, eu começo a refletir em como que eu posso transformar isso com práticas positivas, mas preservando as tradições do meu povo, da minha cultura, e refletindo principalmente nos impactos ambientais que isso pode gerar, né? Eu não posso pensar simplesmente em evoluir a comunidade, em trazer tudo que há de novo, sem me preocupar com os impactos ambientais, o impacto social. Eu preciso me preocupar com todas essas questões. Então é um delicado sistema que eu preciso avançar um pouco com uma coisa, mas não deixar a outra muito para trás, e a gente vai equilibrando para que a gente consiga fazer tudo. E aí a gente precisa entender que não é só algo comercial, mas uma relação
né, que terá impacto histórico, social, econômico. Eu não estou falando isso para vocês aqui, para vocês de repente pensarem assim, uau, o professor está vendendo sonhos para a nossa turma. Não, isso aqui não é algo só para você pensar que pode. Eu estou dizendo a você que você consegue, você pode, é capaz, organizando o seu projeto de vida, organizando as suas ideias, colocando tudo isso no portfólio e trabalhando incansavelmente focado no seu projeto de vida, é possível. Você pode se tornar um modelo a ser seguido, um pioneiro em novas ações dentro da sua comunidade. E quando eu falo isso, é muito fácil a gente falar, citar e tudo mais, né? Mas é melhor, fica mais claro quando a gente cita com exemplos. E eu trago um exemplo para vocês, olha só, do William Kamkwamba, um jovem cujo maior sonho dele era poder estudar. Ele queria estudar e, por conta aí de várias dificuldades que a família dele passava, né, os pais acabaram por não poder pagar pelas mensalidades da escola dele lá na África. Mas ele não desistiu dos estudos. Olha só, a história continua. Através da sua força de vontade, né, e resiliência, o garoto conseguiu um grande feito. Ele continuou estudando, pesquisando ali nos livros como que ele podia fazer algo para mudar a história da comunidade dele, que atravessava uma seca devastadora. Os animais, as plantações, tudo estava morrendo, a terra estava seca, e aí William ele estava procurando uma forma de resolver esse problema, né? Ele não pôde permanecer na escola, ele teve o problema lá com as mensalidades, faltou recurso financeiro, mas ele continuou estudando, ele pesquisava nos livros e tudo mais, e ele encontrou uma forma, né, de bolar aí, ó, um moinho de vento capaz de bombear água, que por sua vez ia direto aí para as plantações, garantindo assim um sustento da família. Olha só que legal. E não só da família, mas da comunidade inteira, né? A história dele é tão legal que virou até um filme, de tão inspiradora que foi. Mas ela só se tornou legal, só se tornou bacana, porque o William viu o problema da comunidade, foi estudar, foi pesquisar, e mesmo quando a dificuldade veio, ele continuou perseverando, ele continuou resiliente, ele procurou uma solução, buscou uma solução para o problema que não era só dele, mas de toda a comunidade, um problema coletivo. E aí ele encontrou essa solução e essa história ela é tão inspiradora que ela virou um filme. E olha que maravilha, né? Como eu disse para vocês, não é só algo comercial, mas é algo aí que vai valer para todas as gerações. De repente, turmas, eu estou falando com os jovens protagonistas que irão salvar as suas comunidades, né? Vão mudar aí a história das mesmas. Isso é possível. Isso é possível quando nós nos dedicamos ao nosso projeto de vida, é possível quando nós nos debruçamos no conhecimento, quando nós estudamos um pouco além, né? Meu pai sempre disse a mim, meu filho, estude 1 hora a mais do que você passa na escola. Aquela 1 hora talvez que você esteja desperdiçando no celular, ou um tempo mal investido, né? Estuda mais um pouquinho o conteúdo que você teve na escola, vai pesquisar coisas novas, vai pesquisar coisas atualizadas, quem sabe a partir desse estudo você vai entender outras teorias, entender outras coisas e encontrar soluções para os problemas da sua comunidade. Mas todas essas ideias elas ficarão perdidas se você não colocar elas no papel e não organizá-las. Portanto, olha só, você precisa estar montando o seu portfólio, né, de atividades para a construção do seu projeto de vida. Organize essas ideias de forma bem clara, traça as suas metas, né? E se porventura você ainda tem uma dúvida, olha só, essa que aparece agora. O que é o portfólio de atividades? Bom, o portfólio é basicamente uma lista dos melhores trabalhos de um profissional, de uma empresa, de um estudante. Então, no teu portfólio de um projeto de vida, você vai colocar ali o que você quer fazer, né? Você vai colocar o que você está estruturando para a sua vida, tá bom? Esse é um portfólio macro, é um portfólio do projeto de vida, não é o portfólio de atividades que a gente faz dentro da unidade curricular comum, tá bom? Esse é como se fosse o teu diário de projeto de vida, onde tu vai colocar as tuas ideias aí do que tu quer fazer, quais ideias podem impactar a tua comunidade. O portfólio, para a gente entender melhor,
ele é uma coleção de todo o trabalho em andamento na organização relacionado com o alcance dos objetivos do negócio. Então, você vai colocar tudo aquilo que você já tem feito, todo o trabalho que você tem estruturado, tudo que nós temos aprendido ao longo da unidade curricular comum, né? Tudo que nós temos conseguido construir e vai organizar o teu projeto de vida, pensando em gerar impactos positivos, respeitando aí a cultura do seu lugar e, claro, respeitando também o meio ambiente. Bom, turmas, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido bastante. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.